Vamos lá, meus queridos alunos, estamos aqui para começar essa nova jornada com videoaulas. Por conta dessa pandemia, não podemos estar presentes, mas vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Meus queridos alunos do primeiro ano, paramos no conteúdo de álgebra básica, potenciação, capítulo 5, matemática 1. Hoje vamos falar um pouco sobre as potências, sobre as suas propriedades e a sua aplicação. Na notação científica. Vamos imaginar a seguinte situação. Você já pensou em como seria somar, subtrair, multiplicar e dividir números com muitos algarismos, números bastante grandes ou números pequenos? Temos aí na tela dois exemplos. O primeiro exemplo, 1 ano-luz, distância percorrida pela luz no vácuo, em um ano é igual a 9.460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. E tem uma massa de um elétron, que é um número bastante pequeno, como vocês conseguem perceber. Então, dessa maneira, as potências auxiliam justamente com a operação desses números, que tem vários algarismos, são números bastante grandes ou números bem pequenos, ok? Então, vamos para a definição de potenciação. Vamos lá. Qual é a definição de potenciação? Como vocês podem ver aí na tela. Dado o número real A e o número natural n maior ou igual a 1, define-se a potência de base A e o expoente de A com potência de A elevado a n. Isso é igual a A multiplicado por ele n vezes. O que é que ocorre? Muitos alunos sempre caem no erro de achar que se eu tenho um número A elevado a n, isso significa dizer que eu vou pegar a minha base e multiplicar pelo meu expoente. É um erro corriqueiro dos alunos. Mas quando eu tenho uma base A elevado a um expoente n, isso significa dizer que eu vou pegar esse número A e multiplicar n vezes por ele mesmo, que é chamado de n parcelas. Então, dessa maneira, eu tenho a minha potenciação, ou a minha potência. Dois exemplos eu tenho aí. 2 elevado a 3, nada mais é do que pegar a minha base 2 e multiplicar por ela 3 vezes. O outro exemplo, 1 sobre 3 elevado a 2. Sem nada mais é do que 1 sobre 3 que multiplica 1 sobre 3. Essa é a nossa definição de potência. Agora vamos ver as nossas propriedades. As propriedades de potência que vão facilitar e vão auxiliar vocês nas resoluções das questões e no compreendimento de todo esse conteúdo de potência. A nossa primeira propriedade diz o seguinte, que eu tenho uma potência de base A elevada a m, multiplicado por uma potência de base A elevada a n. Então, eu tenho produto de potência de mesma base. Nesse caso, eu tenho o quê? Conserva a base e soma os expoentes. A segunda propriedade, eu tenho o quê? A elevado a n dividido por A elevado a n. Nesse caso, eu vou ter o quê? Que é divisão de potência de mesma base. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Com uma pequena observação. A gente já viu, que o nosso denominador ele tem que ser diferente de zero. Eu não posso ter um zero no denominador. Então, esse A do denominador ele precisa ser diferente de zero. A nossa terceira propriedade é a propriedade de potência de potência. Eu tenho a elevado a m e tudo isso elevado a n. Então, nesse caso, eu vou pegar A, que multiplica m vezes n. São propriedades básicas que são bastante importantes nas resoluções nos nossos exercícios. Quarta propriedade, eu tenho o quê? Potência do produto. Eu tenho um número AB, tudo isso elevado a um n. Nesse caso, eu vou ter o quê? Que é A vezes M, que multiplica B vezes M. Podemos levar a ideia de fazer a distribuição, que é chamada distributiva. Então, A elevado a M e B elevado a M. Quinta propriedade, eu tenho potência da divisão. Eu tenho um número AB com B diferente de zero, porque a gente sabe que o nosso denominador não pode ser igual a zero. Tudo isso é elevado a M. Então, eu vou ter o quê? A elevado a m sobre b elevado a m. Não esquecendo que o nosso denominador sempre tem que ser diferente de zero.
E sexta e última propriedade, eu tenho uma potência com expoente negativo. Eu sempre costumo dizer para vocês que quando eu tenho uma potência com expoente negativo, isso significa dizer o quê? Que esse A ele não pertence ao numerador. Porque nesse caso é A, e a gente sabe que embaixo do A tem um denominador que é 1. Como é 1, a gente pode deixar ele oculto. Então, isso significa dizer que eu vou inverter a minha fração. E o meu expoente vai ficar positivo. E levando em consideração também que o A tem que ser sempre diferente de 0. Como a gente viu aqui, a gente explanou essas 6 propriedades que vocês já viram, vamos fazendo aqui uma breve revisão. Agora vamos ver um exemplo de cada uma no nosso próximo slide. Olha aí, temos aí alguns exemplos básicos e simples. Temos aí, ó, 5 elevado a 5 que multiplica 5 elevado a 2. Aí eu tenho o quê? Primeiro temos que imaginar que a nossa base tem que ser a mesma. Nesse caso, a nossa base é 5, né? E o expoente, vou fazer o quê? Produto de potência de mesma base, vou conservar a base e somar os expoentes. Então, 5 elevado a 5, que multiplica 5 elevado a 2, nada mais é do que 5 elevado a 5 mais 2, que é igual a 5 elevado a 7. No segundo caso, eu tenho o quê? Uma divisão de potência de mesma base. Vou ter o quê? 12 elevado a 8, dividido por 12 elevado a menos 2. Então, conserva a base e subtrai os expoentes. Só que a gente tem que ficar bem atento a um detalhe. Eu tenho que fazer o meu jogo de sinal, porque pela propriedade, conserva a base e subtrai os expoentes. Só que eu já tenho que o segundo número ele é negativo. Então, nesse caso, eu preciso fazer esse jogo de sinal. A gente já viu, a gente já sabe que sinais iguais, a gente soma. Então, menos por menos, mais. Então, eu vou ter que 12 elevado a 10. Vamos lá, o nosso terceiro exemplo aí é nada mais é do que potência de potência, onde eu tenho 3 elevado a 1 meio, que multiplica 2 quintos. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Conserva a base e multiplica os expoentes. E vai ficar 2 sobre 10, simplificando todo mundo, é a mesma coisa de 3 elevado a 1 quinto. Nós vamos ver nas nossas próximas aulas que uma potência com expoente que representa uma fração, nada mais é do que um radical, mas isso aí será nas nossas próximas aulas. Então, vamos lá. O quarto exemplo, eu tenho o quê? Um produto 4 que multiplica 3, tudo isso é elevado a menos 2. Então, nesse caso, eu vou ter 4 elevado a menos 2, que multiplica 3 elevado a menos 2. E, por último, a potência da divisão. 5 dividido por 4, tudo isso é elevado a 3. Então, isso aí nada mais é do que 5 elevado a 3, dividido por 4 elevado a 3. Ok? Essas são as propriedades mais relevantes, só que a gente tem alguns casos especiais. Temos algumas situações que geram dúvidas, que nós não podemos deixar de observar. O primeiro que a gente vai falar aqui é o número 1. 1 elevado a qualquer número, que significa esse n. 1 elevado a n é quem? 1 elevado a qualquer número é ele mesmo. Então, se eu tenho 1 elevado a n, seja n um número real, nada mais é do que o próprio 1. Então, sempre temos que ficar atento a essa definição, que 1 elevado a qualquer número é o próprio 1. A segunda definição é 0 elevado a n. 0 elevado a qualquer número é o próprio 0. Mas, nesse caso, temos uma pequena observação, porque 0 elevado a 0 é indefinido. Então, nesse caso, muitos podem se perguntar, professor, então 0 elevado a 0 é 1. Não, 0 elevado a 0 é indefinido, porque daqui a pouco a gente vai ver que qualquer número elevado a 0 é 1. Então, para que não haja essa dúvida, para que vocês não cometam esse erro, 0 elevado a 0 é um número indefinido, ok? E o terceiro caso especial diz o seguinte: toda potência de base negativa e expoente par tem resultado positivo, ok? Então, se eu tenho uma potência, a base é negativa e o expoente é positivo, então toda potência elevada a um expoente par, ela é positiva. A nossa quarta propriedade diz o seguinte: toda potência de base negativa e expoente ímpar tem resultado negativo. Então, se eu tenho um número negativo e ele está elevado a um número ímpar, ele vai continuar negativo. Então, toda potência que tem expoente par, positivo. Toda potência que tem expoente ímpar, negativo. Agora, temos que observar uma situação que pode considerar um caso particular, que diz o seguinte: vamos pegar aí a observaçãozinha que eu coloquei no slide. Menos 1 elevado a n.
Por menos 1 elevado a n, eu vou ter duas situações diferentes. Observe aqui comigo. Se n for par, o resultado será positivo. E nesse caso, se n for ímpar, o resultado será negativo. Então, nesse caso, menos 1 elevado a n é um caso particular, onde eu tenho que observar qual é o valor do meu n. De acordo com o terceiro caso aí, a gente sabe se o expoente for par, ele fica positivo, e no quarto caso, se o expoente for ímpar, ele fica negativo. Então, essa observação nada mais é do que aplicar o terceiro e o quarto caso, ok? Então, aqui são os casos especiais que complementam as nossas propriedades, ok? Então, vamos lá para o próximo slide. Então, vamos lá. Dando continuidade aí, vamos falar agora sobre o expoente 1, o expoente 0 e o expoente negativo. Vamos lá. Toda potência com expoente igual a 1 é igual a ela mesma. Então, eu tenho o quê? Que A elevado a 1 é igual ao próprio A. A segunda propriedade me diz o quê? Que A elevado a 0 é igual a 1. Então, a base é qualquer número real, com expoente igual a 0 é igual a 1. Como eu falei no slide passado, o que acontece? Muitos alunos surge essa dúvida. Professor, então 0 elevado a 0 é 1? Porque você está dizendo que qualquer número elevado a 0 é 1. Só como eu disse para vocês, 0 elevado a 0 é indefinido. Então, eu tenho uma indefinição nesse caso. Ok? Não façam essa confusão, ok? Então, vamos lá. A elevado a menos n, como a gente também já falou, isso significa dizer que esse A ele não pertence ao numerador, nesse caso, porque eu tenho aí A e tenho um denominador igual a 1. Quando o expoente é negativo, eu vou inverter a minha fração. Então, aí nada mais é do que 1 sobre A, tudo isso é elevado a n. Então, inverto a fração e deixo positivo o meu expoente. Tranquilo? Então, vamos dar continuidade agora, vamos falar um pouco sobre notação científica, que é o nosso próximo slide. Depois vamos retornar o nosso primeiro slide lá, que foi a nossa situaçãozinha, que a gente viu um ano-luz e um número bem pequeno, que foi o elétron. Então, o que é que diz a notação científica? Qual é a nossa definição de notação científica? Também denominada por padrão ou notação em forma exponencial, é uma forma conveniente de escrever números que acordar valores demasiadamente grandes ou pequenos. Então, a notação científica nada mais é do que um n que multiplica 10 elevado a b. Vamos ter um cuidado com esses dois coeficientes. Quem vai ser o nosso n? N nada mais é do que um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, gente. Cuidado, porque na maioria dos casos, o aluno bota 11, 12. Não, gente, esse n ele tem que estar nesse intervalo, que é maior ou igual a 1 e menor do que 10. E sendo b um número inteiro, então significa que o b pode ser positivo ou que o b pode ser negativo. Muitos alunos perguntam, professor, mas na hora que eu vou deslocar as vírgulas, eu não sei se vai ficar positivo ou se vai ficar negativo. Então, vamos fazer dois exemplos aqui, bem rápido, para que não haja mais essa dúvida. Pronto. Então, vamos lá, gente. Eu tenho dois exemplos aqui. Ó. Eu tenho 2.500 e 0,06. Então, eu quero escrever esses dois números em notação científica. O primeiro, vamos fazer aqui o primeiro exemplo. Eu vou ter o quê? 2.500. Onde é que está a vírgula? A vírgula está aqui. Eu vou deslocar ela quantas vezes? 1, 2, 3. Pronto. Por quê? Porque dessa maneira eu vou ter 2,5. E eu sei que 2,5 está no intervalo maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, nesse caso, eu multiplico por 10 elevado a 3. Uma casa, 2, 3. Então, quando eu desloco a vírgula para a esquerda, o sinal fica positivo. Eu gosto de falar para os meus alunos um macetezinho bem legal. Qual é o macete? Quando eu pego um número grande e transformo nele em número menor, o expoente é positivo. Eu peguei 2.500 e transformei em quem? Em 2,5. Então, dessa maneira, eu peguei um número grande e transformei num menor. Então, o meu expoente fica positivo. Vamos para o segundo exemplo. 0,006. Vamos deslocar a vírgula quantas vezes? 1, 2, 3. Opa,
3 já está legal. Por quê? Porque 6 é maior, igual a 1 e menor do que 10. Como eu desloquei a vírgula 3 vezes, é elevado a 3. Ó. 1, 2, 3. Só que agora eu desloquei a vírgula para a direita. Se eu desloquear a vírgula para a direita, então ele fica negativo. Certo? Outro segredo, outro macetezinho que eu sempre gosto de falar para meus alunos, quando eu pego um número menor e transformo no maior, o expoente é negativo. Porque eu peguei 0,006 e transformei em 6. Então eu peguei um número menor e transformei no maior. Então nesse caso, eu tenho que o expoente é negativo. Ok? Então aqui são duas aplicações de notação científica para que vocês não tenha dúvida na hora de deslocar a vírgula. Deslocou a vírgula para a esquerda, sinal positivo. Deslocou a vírgula para a direita, sinal negativo. Ok? Então vamos lá para o nosso próximo exemplo. Então vamos lá, vamos resolver agora a equação 7 elevado a 7 mais 7 elevado a 7. Tudo isso 7 vezes igual a 7 elevado a x, gente. Então o que acontece? Muitos alunos, vendo essa situação, querem aplicar as propriedades de início. Só que lá eu tenho o quê? Produto da potência. Em nenhum momento lá fala de soma. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso transformar essa soma em um produto. Então vamos aqui para essa resolução. Então 7 elevado a 7 mais 7 elevado a 7. 7 elevado a 7. Tudo isso igual a 7 elevado a x. Ok? Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 parcelas de soma. O que é que eu tenho em comum nessas 7 parcelas de soma? Eu tenho 7 elevado a 7. Então, eu posso colocar em evidência. O que é colocar em evidência? É pegar esse número e retirar ele, porque eles são parcelas comuns. Então, eu vou colocar 7 elevado a 7 em evidência. Então, aqui vai sobrar quem? 1. Aqui vai sobrar quem? 1, 3, 4 vezes, 5, 6 e 7. Tudo isso igual a 7 elevado a x. Por quê? Muitos alunos, quando você coloca em evidência, ele imagina que fica 0. Mas eu não posso, porque aqui existe um elemento. Porque tem que valer o processo inverso. Eu posso voltar multiplicando todo mundo e tenho que voltar para cá. Então, por esse motivo, quando você coloca um fator em evidência, que ele é único, fica igual a 1 no local dele. Então, agora eu tenho o que aqui? Eu tenho essa soma, que essa soma é igual a o próprio 7. Então, eu tenho 7 elevado a 7, que multiplica 7. Tudo isso igual a 7 elevado a x. Então, foi o que eu acabei de fazer. Eu peguei uma soma e transformei em quem? Em um produto. E a gente já sabe que aqui tem um quê? Um oculto. Agora eu posso aplicar a minha propriedade de potência. Potência de mesma base, conserva a base e somos expoente. Então aqui eu vou ter 7 elevado a 8 é igual a 7 elevado a x. A gente já viu, se eu tenho duas potências com a mesma base, vale a lei do cancelamento. Então, eu posso cancelar o 7 com o 7, e eu vou ter que x é igual a 8. Então, toda essa equação, eu sei que x é igual a 8. De início, a gente não aplicou a propriedade, precisou fazer o quê? Pegar essa soma e transformar em um produto. Porque a partir daqui, eu sei que produtos de potência de mesma base, eu conservo a base e somos expoente. Vamos lá para o próximo exemplo. Então vamos lá, pessoal. Fazer mais uma questão aqui da aplicação de notação científica. Uma questãozinha contextualizada. A gripe é uma infecção respiratória aguda, de curta duração, causada pelos vírus influentes. Ao entrar no nosso organismo, pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. Vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interior de 0,00011 milímetros.
Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetro é. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho 0, não é isso? 0,00011 milímetro de diâmetro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula até que torne o quê? 1,1. Então, nesse caso aí, eu tenho 3 zeros. Vamos para cá agora. Eu tenho 0,00011 milímetros, não é isso? Esse aqui é o diâmetro do vírus. Então, o que é que acontece? Eu vou deslocar a vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4. Então, dessa maneira, eu transformei em quem? 1,1. Se eu transformei em 1,1, eu sei que 1,1 está naquele intervalozinho, ó, que a gente sabe aqui, ó, o intervalo vai ser quem? N tem que ser maior ou igual a 1 e N tem que ser menor do que 10. Então, 1,1 está contido nesse intervalo. Como eu desloquei a vírgula para a direita, então esse aqui vai ficar 10 elevado a menos 4. Então, 0,00011 nada mais é do que 1,1 que multiplica 10 elevado a menos 4, que representa a alternativa letra D. Então, essa é a resposta dessa questão contextualizada. Então, hoje o resumo da nossa aula foi basicamente falar sobre as potências, revisar as propriedades de potência, falar um pouco sobre os casos especiais e aplicar as potências na notação científica. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade com a resolução de exercício do capítulo 5, os exercícios conceituais. Ok, meus alunos? Então, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima semana.